A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde. Hoje estamos no nosso segundo episódio, falando sobre a história de José. E hoje eu quero compartilhar, o capítulo 37, do versículo a partir do 18. Ontem nós compartilhamos do 2 até o 18, Falamos sobre o ódio, sobre tudo aquilo, que estava em cima dos irmãos, Falamos sobre o amor do pai, falamos também sobre a inveja que os irmãos tinham, E hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos. O primeiro é sobre traição e rejeição. Primeiro eu vou fazer a leitura e depois eu vou explicando no decorrer da palavra. Então, vamos começar pelo 18, que é a continuação de ontem. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Ontem eu parei aqui. Foi quando houve aquele desejo de morte, um desejo de vingança, dos irmãos para com José. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemos e lancemos numa cisterna, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Então aqui novamente eles falam, A ideia é matar o irmão, lançar ele na cisterna para que ele seja morto. Lançamos ele ali, vamos matar ele e vamos falar para o pai que o animal devorou ele. Esse era um plano de vingança, dos irmãos contra José. José, ele tinha ido atrás dos irmãos e ele foi, logo em seguida ele achou os irmãos. De longe os irmãos já conspiraram contra ele. Então teve aquele desejo, de trair o irmão. Vamos trair ele, vamos matar ele, E também a parte da rejeição. Tanto da parte de José, que ali estava sendo rejeitado pelos seus irmãos, E o motivo do ódio, dos irmãos terem ódio, de terem inveja dele, eles se sentiam rejeitados pelo pai, devido ao amor que eles viam, o pai demonstrando por José, certo? Então, vamos aqui no versículo 21, que é a nossa segunda parte, que a gente vai falar agora sobre compaixão. Rúben, um dos irmãos de José, disse, porém, vindo isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse: não derramais sangue, lançai na cisterna aqui no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao pai. Aqui, Rúben, ele teve compaixão. Ele não queria, mostrar para os irmãos, falar que queria entregar ele ao pai, mas aqui o que ele falou? Não, vamos mudar o nosso plano. Em vez de a gente matar ele, vamos só lançar ele na cisterna, para fim de que ele fique aqui. Só que depois que os irmãos saíssem, ele iria pegar o José e restituir ao pai, devolver José de volta para o pai. Então aqui Rúben teve compaixão do seu irmão, apesar de tudo, de toda a maldade, da inveja, do ódio que ele tinha pelo irmão, ele tinha um sentimento de compaixão no coração dele. E depois, lá na frente, chegando José a seus irmãos, estes os despiram da sua túnica, aquela túnica de várias cores que eles estavam usando. Então, eles despiram, tiraram aquela túnica de José, aquela túnica, que significava o quão importante ele era, que ele era ali o filho amado, que ele era importante para o pai, importante para a família. Mas os irmãos não achavam isso. Então eles tinham inveja, então eles arrancaram aquela túnica de José. E tomando, lançaram-no na cisterna. Ora, quando se assentaram para comer,
levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas. Vinha de Gileade. Aos seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá, um de seus irmãos, que proveito teremos em matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendemos aos ismaelitas. Não seja mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Então aqui, primeiro foi o Rúben que teve compaixão dele, né? Não querendo deixar os irmãos já matarem ele. Pediu para lançar ele na cisterna e deixar ele lá, porque depois ele iria restituir ele ao pai. E depois é o Judá. Esse também falou para eles, não vamos matar ele. Vamos entregar ele lá, vamos vender ele lá para os ismaelitas, né? Porque ele é a nossa carne. Então aqui ele também teve compaixão. Ele não queria sujar suas mãos de sangue, né? Ele não queria fazer parte disso, de matar José. Então esses dois irmãos que estão aqui marcados aqui, né? Que estão escritos aqui na Bíblia, foram os dois irmãos dele que teve compaixão dele. Né? Porque se dependesse dos outros irmãos dele, simplesmente tinham matado ele. Ele estava morto. Suas mãos estavam sujas de sangue. Mas aqui, né, os dois tiveram compaixão. E os irmãos concordaram com ele. Então, mais adiante, passando, pois, os mercadores, os irmãos de José tiraram da cisterna e venderam ele por 20 siclos de prata, os quais levaram para o Egito. E quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou as suas vestes. Voltou aos seus irmãos e disse: O menino não está lá. E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e o molharam de sangue. Aqui Rúben, ele não tinha visto o que os irmãos tinham feito. Então quando ele voltou e viu que o irmão não estava lá, ele ficou desesperado. Porque a intenção de Rúben era deixar ele na cisterna e depois ele restituir o José ao pai. Então Rúben ficou desesperado e rasgou as suas vestes. Né? Então esse é um sinal de... Ele foi quebrantado ali, ele foi um sinal de que ele estava se redimindo daquilo. Ele não queria fazer essa maldade com José. Então, esse é o sentimento de compaixão nesse momento aqui. Agora vamos passar para a próxima parte, que é o nosso terceiro tópico, que vamos falar sobre o luto. Então, voltaram eles, tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e molharam de sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disse: Achamos essa túnica, vê se é a túnica do teu filho ou não. Ele o conheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então José rasgou as suas vestes. Jacó rasgou as suas vestes. Vestiu-se de um saco de pano e lamentou a morte do seu filho. Então aqui, o que acontece? Aqui os irmãos levam a túnica, né, para o pai. E quando eles vê, né, o que aconteceu, o pai olha a túnica cheia de sangue e mataram meu filho. Certamente ele foi despedaçado por um animal. Então aqui começa o luto de Jacó. O seu filho, quando ele amava tanto, para ele era como se estivesse morto. Aqui mais na frente, no versículo 31, fala assim: levaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou a ser consolado. Na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o pai. Então aqui começa um luto. Eu fico pensando, né? Deve ser assim, para um pai, para uma mãe, a pior notícia que tem. É quando chega essa notícia da morte.
o seu filho morreu. E a gente vê pela mensagem que, tipo assim, ninguém consolava ele. Ele estava inconsolável. Ele não queria, né? E ele chorou muito, ele chorou amargamente, ele chorou. Ali ele chorava na túnica porque não tinha uma sepultura, né, com o corpo de José para ele poder enterrar. E então, mas ali começou o luto dele. Quão grande foi a tristeza desse pai. E hoje eu fico vendo, né, como Deus se sente. Que Deus é o nosso pai. E quando ele perde seus filhos, quando seus filhos se perdem por aí, se perdem nas drogas, se perdem no pecado, né, se perdem no mundo, como será que fica o coração dele? Certamente também o coração de Deus deve se entristecer muito, deve ficar muito triste, ele deve chorar muito, sabe? Porque qualquer pai choraria pela perda de um filho, né? Então, essa mensagem, né, mostra pra gente, né, qual que é a nossa posição, né, diante de Deus, para que a gente não possa entristecer o coração dele, né, para que a gente possa vigiar mais, orar mais, estar mais na presença dele, buscá-lo, não sujar as nossas mãos de sangue, não se envolver, não se embriagar com as coisas do mundo, não se escandalizar. Amém? O mundo está aí, ele é cheio de mentiras, assim como os irmãos de José tiveram a capacidade de mentir para o pai, que eles sabiam que o irmão foi vendido como escravo, e eles tiveram a capacidade de vender o próprio irmão, né? Isso fala de nós, né? Um irmão com outro irmão, somos todos irmãos, né? Filhos de Deus, e fazemos maldade uns com os outros, né? Que a gente possa agradar o coração do Pai, né? Deus não se agrada disso. E Deus se entristece, sim, claro que ele se entristece, né? E ele não pode simplesmente fazer assim, porque ele deu os livre-arbítrio para nós. Amém? Então, essa é a segunda parte. E aqui no último versículo, eu vou ler só para a gente concluir, que fala assim, no versículo 39, falou: os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Então, aqui José chegou a faraó. Aqui ele chega, lá no Egito. E depois vai começar o capítulo 38, vai falar da história de um dos irmãos de José, né, de Judá. E só que lá no 39, ele vai voltar para a história de José. E vai falar sobre como José estava lá no Egito, né, depois que ele foi traído pelos irmãos, foi rejeitado pelos irmãos, né, foi afastado do pai, que ele tanto amava o pai, foi afastado. E o pai estava em luto, né, achando que o filho tinha morrido, que ele não tinha mais, que ele tinha perdido o filho dele. Né? Então, essa aqui eu vou deixar para o terceiro episódio. Amém? Amanhã a gente vai falar sobre José no Egito. Então, que possamos, né, vigiarmos mais, sermos mais atenciosos, possamos amar e respeitar uns aos outros. Amém? Então, fiquem com Deus, tenham uma tarde abençoada e até amanhã.